Então, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um dia da nossa oficina de empreendedorismo, patrocinada pela FAPESC, por meio do edital de conexão. E também vamos utilizar essa oficina no edital de empreendedorismo, que está dando sustentação à nossa pré-incubadora aqui no Instituto Federal Catarinense. Então, na última oficina, nós começamos a falar sobre a importância da logomarca para o preenchimento do nosso plano de negócio. Então, hoje vamos detalhar um pouquinho mais sobre o plano de negócios. É importante definir o nome da empresa. Uma sugestão: testem o nome da empresa no registro BR. Por quê? Para ver se o registro está disponível naquele ramo de atividade que você quer trabalhar. A outra, depois, para registrar a logomarca, nós teremos uma oficina específica no dia 23 com o pessoal do Registro de Marcas e Patentes aqui da região de Rio do Sul, que é a Serumar Marcas e Patentes, onde ele vai explicar em detalhes como é que faz, como é que é o processo, se dá para fazer consulta, né? Porque você precisa ter um cadastro específico para fazer a consulta lá, né? E porque isso é muito importante. Nós já tivemos casos aqui no Alto Vale de empresas que perderam as suas marcas originais porque eles não tinham feito o registro, já tinham a empresa há algum tempo, a legislação ainda era dúbia e especificamente teve um caso de uma pessoa da Argentina que veio passar férias aqui no Brasil, e ele era do Registro de Marcas e Patentes, verificou que essas empresas não tinham registro, fez o registro e depois quis cobrar delas. Algumas decidiram comprar dele a marca registrada já, o processo todo, e outras simplesmente trocaram o nome. Outra coisa, não usem nomes de situações de empresas de alto renome ou de personagens protegidos por direitos autorais, especialmente os personagens da Disney. Aqui em Rio do Sul, aqui na nossa região, teve o caso específico da Salgadinhos Bambi. Tá? Então, o Salgadinho Bambi começou pequenininha, a pessoa adorava o Bambi que era da Disney, né? Colocou o desenho do Bambi ali e ficou trabalhando vários anos. Quando a empresa cresceu efetivamente, a Walt Disney Produções, o escritório que representa ela, entrou com um processo pedindo 5% de todo o faturamento da empresa. Tá? E aí vai para lá, vem para cá, entra em acordo, teve que pagar, a empresa quase parou. Ele trocou o nome do Salgadinho, né, para evitar de ter que continuar pagando royalties para a Disney. Tá? Então, cuidem muito disso, porque o que acontece? É muito comum ficar no nosso subconsciente desenhos de marcas famosas, etc. e tal, né, que você precisa cuidar. Então, isso é uma dica. Mas o pessoal lá da Serumar Marcas e Patentes vai falar sobre tudo isso. Aqui, como eu já comentei na última aula, sempre é importante você ter a equipe que vai trabalhar. Ah, eu não tenho o nome da pessoa ainda. Opa, desculpa. Eu não tenho o nome da pessoa ainda, mas cria a função, pelo menos. Nem que você escreva aqui a contratar. Como que vai ser a estrutura de trabalho? Se a gente for observar a história dos mais famosos, nós tivemos a Apple, os sócios iniciais eram Steve Jobs e Steve Wozniak. Quando entrou o Mike McCullough com o dinheiro e com a organização administrativa, foi que a Apple cresceu. Microsoft era o Bill Gates, o Paul Allen, e depois entrou o Steve Ballmer, que fez toda a reestruturação da parte administrativa e fez a situação
da empresa deslanchar, né? Esses são os casos mais famosos. Mas a gente for olhar aqui, por exemplo, a Effect, que já fez palestra para nós aí no início do evento 4C nosso, que é um dos patrocinadores dessas oficinas, eles também são 3 sócios. Né? Agora eles têm um 4º sócio que não atua diretamente na empresa, que é o fundo de investimentos do Vini. Né? Então ele faz o quê? Esse 4º sócio, ele investiu dinheiro e trouxe, além de investir o dinheiro, a parte do smart money que ele chama, né? Ou seja, um dinheiro, mas vem com capacitação. Então, na próxima semana teremos uma oficina com o Henrique Otti, que ele é da Bridge 101, Ponte 101, né? Que ele já fez um trocadilho, que está em Florianópolis, então tem a famosa ponte, e a BR que liga o estado de norte a sul, que é a BR-101. E ele faz o quê? Ele é um investidor anjo, ele tem uma aceleradora, ele faz com que as startups elas vão mais adiante. Então, aqui está a estrutura, que eu já comentei com vocês. Veja o seguinte, o sumário executivo, ele normalmente espelha partes, mas de uma forma reduzida, dos itens seguintes. Então a gente for olhar aqui, ó, escolha o nome da empresa, tipo de negócio, localização, né, data da fundação. Ah, mas a empresa não está criada ainda, professor. Então, mas qual é a meta? Quando é que você quer, hipoteticamente, começar a sua empresa efetivamente, criar o CNPJ dela? Previsão de funcionários iniciais, né? A constituição dela, depois a gente vai detalhar aqui a diferença. O normal é você começar como uma ME, que é microempresa. Poxa, professor, mas eu vou começar apenas individualmente, só eu por enquanto, para depois crescer. Então você tem o MEI. Eu vou trazer o pessoal do Sebrae para conversar com vocês sobre o que é o MEI. O MEI é o microempreendedor individual, onde você pode ter um faturamento até R$81 mil por ano e ainda pode contratar um funcionário. Passou disso, você vira microempresa. De microempresa, que tem tanto o MEI, tem vários, o MEI é o que mais tem benefícios. Você paga só R$68 de impostos e já contribui para a Previdência Social nesses 68. Tá? A microempresa, você tem uma grande redução de impostos. E aí o faturamento, se eu não me engano, na faixa de R$250 mil. Né? Depois, passou de R$250 mil, poxa, a empresa já está indo bem. Ela já vira uma limitada ou SA. Como assim, professor? A limitada, ela é limitada aos sócios que lá estão no contrato social. Enquanto a SA, ela é sociedade anônima. Ela é preparada para ir para a Bolsa de Valores. Então ela tem muito mais controles, especialmente ela tem a fiscalização aqui no Brasil da Bolsa de Valores e Mercados Futuros, BVMF, né? E segue a regra internacional do COSO, que é o Comitê contra Fraudes Financeiras, que foi instituído com várias coisas ligadas, principalmente à tecnologia da informação, para fazer auditoria das empresas e evitar que se faça balanços fraudulentos para incentivar as pessoas a comprarem ações daquela empresa e depois a empresa não dá lucro ou está com problemas sérios. Isso aí é um detalhamento que nós vamos ver para frente. Vocês no curso têm a questão da disciplina de gestão de TI, que trata especificamente desse padrão COSO e do COBIT, que é a normativa para a área de TI, que é aplicada em toda e qualquer empresa SA. Então, aqui da nossa região, que são SAs, nós temos o Frigorífico Pamplona, a Metalúrgica Rio-Sulense e a Fran e também a Votorantim.
certo? E aí, ao seguinte, algumas delas têm as suas ações na Bolsa de Valores. A última que entrou agora aqui da área de TI, ou a primeira da área de TI, que começou uma parte dela aqui em Rio do Sul, que começou como BR Life, depois ela se uniu com todos vários outros provedores de outra região e virou Unifique, eles lançaram o IPO 3 no ano passado. Então, ela se tornou uma SA. Ou seja, você pode ir na Bolsa de Valores comprar ações dela. Ela lançou, captou, as ações ficaram praticamente paradas, não teve nenhuma variação muito alta nem para cima nem para baixo, até a divulgação do balanço. Saiu o balanço de 2021 com um lucro considerável, subiu muito o valor das ações. Por quê? Porque o pessoal viu, poxa, estão fazendo um trabalho sério, estão fazendo investimentos na área de fibra ótica e telefonia e assim por diante. Então você fala, professor, mas eu vou começar a minha empresa pequena. Tudo bem, você vai começar a sua empresa pequena, mas pense que ela vai crescer. Planeje o seu futuro. Por exemplo, uma rede de supermercado que expandiu muito em Santa Catarina e que tem uma unidade aqui em Rio do Sul é o Supermercados Imperatriz. O fundador, ele começou numa área que era praticamente uma casa e uma garagem, lá em Santa Amaro da Imperatriz. Só que na hora de registrar, ele já registrou Supermercados Imperatriz. O que é comum você dizer assim, mercado, alguma coisa. Então o pessoal brincava, mas vem cá, seu Long, por que supermercados são só redes grandes? Ele disse, porque o meu mercado vai ser um mercado grande. Né? Infelizmente ele é falecido, mas em uma das oportunidades que ele esteve aqui em Rio do Sul, nós levamos ele para dar uma palestra para vários alunos aqui na nossa unidade onde eu trabalhava antes, e foi muito bacana a fala dele. Eu esqueci, tem mais uma SA, que é o Grupo Cassava, que é a maior produtora de amidos especiais e dona da Bovenal também, que é a maior fabricante de macacos hidráulicos do Ocidente. Tem só uma na China que ganha dela, que é lá na Ásia. Então, pessoal, o que mais que nós temos? Estágio de desenvolvimento, se é startup, está em lançamento de produto. Outra coisa muito importante, missão e visão. Inclusive, vocês sabem que o Instituto Federal tem missão e visão? Olha, vamos dar uma espiadinha rápida aqui. Missão e visão IFC. Opa, ele quer mostrar o IFSC. Aqui. Já vou aproveitar enquanto ele vai pensando, né? Missão e visão da Coca-Cola. Olha só, Coca-Cola propôs como refresh the world, make a difference. Ou seja, refrescar o mundo e fazer a diferença. Estão vendo? Deixa eu ver se do Instituto voltou. Alguma coisa que ele não carregou corretamente. Aqui, agora foi. Então, nossa missão do Instituto Federal Catarinense: proporcionar educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com a formação cidadã, a inclusão social,
a inovação e o desenvolvimento regional. Então, vocês estão no ensino, vocês sabem que são cobrados os nossos alunos aqui no Instituto para que façam ações de pesquisa e extensão. Inclusive, a aprovação desse projeto junto à FAPESC está ligado à área de extensão, porque a gente faz isso, faz essa gravação, disponibiliza aqui para a região, né? A parte de pesquisas, a gente desenvolve novas tecnologias, softwares e tudo mais, né? Isso. E ela é comprometida com a formação cidadã, ou seja, os valores para uma sociedade melhor, a inclusão social. Então vocês veem que nós temos várias vagas no Instituto Federal voltadas a ações afirmativas, né? Pessoal que consegue acessar o Instituto, tem bolsa de apoio para que o estudante possa ficar no Instituto Federal, né? no projeto PAI, né? Que é o Programa de Auxílio Estudantil. Durante a pandemia foram ofertadas a possibilidade de auxílio financeiro para contratar internet, para comprar equipamento. Foram doados alguns equipamentos incomodato, né, do Instituto, computadores que foram levados na casa dos alunos para que eles pudessem assistir às aulas, né? E, obviamente, a inovação e desenvolvimento regional. Então, o Instituto Federal ele é signatário do Centro de Inovação. Então, nessa parceria, eu sou um dos representantes, o professor Mário outro representante do Instituto, e o professor Halp também, dentro do Centro de Inovação, em 3 grupos de trabalho diferentes, para que a gente possa desenvolver. Outra situação da visão, ser referência nacional em educação profissional, científica e tecnológica para o mundo do trabalho por meio da formação cidadã. E no caso do desenvolvimento regional, né, então a gente conseguiu incluir em todos os nossos cursos da área tecnológica a disciplina de empreendedorismo. Inclusive, o caso do Instituto Federal, no ano de 2020, foi premiado pela WFCP em primeiro lugar, que seria a Confederação Mundial de todas as escolas politécnicas, o Instituto Federal combina com isso, colleges e Fachhochschule no caso da Alemanha, de casos de sucesso, de implementação de políticas que fizessem o diferencial na carreira dos estudantes. Então, essa questão da missão e visão, você tem que pensar, poxa, o que eu quero como missão para a minha futura empresa? Então, se a gente for olhar descrição da empresa e depois descrição de produtos e serviços, que está aqui, quando eu vou para o item 3, eu tenho essa e mais informações. Então, eu sugiro sempre o preenchimento. Preenche aqui, depois leva de forma reduzida para o resumo executivo. Por quê? Porque o resumo executivo é aquilo que vai fazer com que o seu plano de negócio seja lido com mais atenção ou selecionado para ser lido com mais atenção, no caso de seleções de projetos, tanto para incubação quanto para receber selos e aportes financeiros, certo? Então, olha só, veja bem, explica a escolha do nome, descreva o nome legal, razão social. Isso tinha lá. Agora, acrescente o domínio, isso não tinha lá. E é por isso que eu sugeri para vocês. Verifiquem o domínio, se o domínio está disponível ou não. Então, como eu comentei para vocês, se eu pegar aqui registro.br, vamos verificar. Vou pegar aqui o caso do nosso amigo Felipe. Se fosse o nome Grec Impressão 3D.com.br. Ó, tá disponível. Vê o nome certo, 3D Funny. 3D Funny com 2 N's?
Ainda está disponível. Mas não sei se vou manter esse nome não, talvez. Por que não? Né? Funny é engraçado, legal. Tem soluções divertidas. Sim. Então, esse é um indicativo que raramente você vai ter uma marca registrada porque ninguém pediu esse domínio ainda. Mais alguém que tem o nome, possível nome da empresa para a gente fazer uma consulta prévia? Aquela Zimmermann Soluções. Opa, tem que tirar o C cedilha. Opa, Zimmermann Soluções ainda também está disponível. Isso, ó. Se você já tem marca registrada, se você já tem patentes sobre isso, aí obviamente o tipo, né, data de fundação, o tipo de construção que eu já comentei para vocês, total de funcionários previstos. Aqui você pode usar, olha, no primeiro ano prevemos tantos funcionários, então sempre o horizonte, 1 ano, 2 anos, 5 anos, pelo menos. 10 anos daí é muita futurologia, o pessoal brinca. Fazer previsão para 10 anos é complicado. Então, o estágio de desenvolvimento, a missão e visão que eu já comentei para vocês, ó, e acrescentar o organograma se tiver. O que é um organograma? O organograma, vamos pegar aqui, organograma do IFC, por exemplo. Ó, aqui está. Esse é do campus Videira. Ó, esse é da Pró-Reitoria de Administração. Vamos voltar para o campus Videira, que é melhor, que aí tem uma noção de campus. Opa. Abrir a imagem de uma aba, que aí a gente vai conseguir tirar e aumentar o tamanho dela. Isso, ó. Ó, nós temos um diretor-geral, que é eleito, no caso do Instituto, mas ele, para o campus, ele tem o papel do CEO, que é o diretor máximo dentro da instituição. No caso aqui, ele é apoiado por comissões. Então, nós temos a CSPPD, que é a Comissão de Pessoal, o CONCAMPUS, que é o Conselho do Campus, a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, a CSI, ou CIS, que é a Comissão Interna para Assuntos de questão com os alunos, né? Disciplinar dos alunos, né? A NGA também, a SECOM, que é de comunicação, né? A unidade de auditoria interna e assim por diante. E aí nós temos o diretor de ensino, pesquisa e extensão, atualmente a professora Isabel, que tem várias coordenações embaixo. Então tem a coordenação geral de ensino, a coordenação de pesquisa, a coordenação de extensão e os coordenadores de curso. Do outro lado tem a parte administrativa, que daí tem compras e licitação, a parte do financeiro, parte do patrimônio. Ah, mas a minha empresa precisa de tudo isso? Olha, pelo menos que você indique quem vai ter no organograma, quem é o CEO. O CEO normalmente ele assume uma das diretorias específicas, né? O Bill Gates, ele era a pessoa no início que fazia o quê? Administrava
e fazia as vendas. E o Paul Allen era a pessoa que desenvolvia, o chefe da parte de desenvolvimento e operações da Microsoft. Quando ele sentiu que a empresa cresceu, etc e tal, ele queria continuar fazendo o quê? As vendas. Isso é muito importante. Não adianta ter uma estrutura boa, um produto ótimo e não vender. Então ele sempre foi o garoto propaganda da Microsoft. Então vocês podem ver, inclusive naquele filme Rede Social, não sei se vocês já assistiram, lá quando o Mark Zuckerberg assiste uma palestra, quem está dando a palestra? Bill Gates. Se ele fez muito como divulgação, passou em todas as universidades e os colleges dos Estados Unidos que tinham a área de informática para divulgar os produtos da Microsoft. A Microsoft sempre faz o quê? Libera seus produtos a 10% do valor para a área educacional. Por que isso? Porque eles sabem que se ele fornece isso para os estudantes, ele vai ter que os estudantes queiram usar o produto. Então, é comum que ele faça isso. Não dê muita bola se você está usando software legalizado ou não em casa, mas ele cobra onde? Nas empresas. Certo? E aí, quando ele sentiu, ele fez, vou ter um administrativo e vou ter, abaixo de mim, continuo tendo desenvolvimento. Então, se vocês olharem no próprio instituto, eu tenho o CEO aqui, que é o diretor-geral, tenho um administrativo do lado de cá, mas qual é o negócio do Instituto Federal? O negócio do Instituto Federal é fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, eu tenho um diretor de desenvolvimento de produtos ou de operações aqui. Certo? Tem, obviamente, na área da SECOM, é onde está o nosso departamento de vendas, por assim dizer. É onde sai a imagem do Instituto para fora, nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc. e tal, para que eu possa operacionalizar isso. Certo, pessoal? Então, conseguiram ter uma noção do que eu estou falando de organograma? Pode usar o do Instituto como exemplo. Mas o meu só vai ter as 3 pessoas. Perfeito. Mesmo que eu não tenha definido, essas 3 áreas normalmente. Mas o meu vai precisar mais uma área. Maravilha. Não existe organograma estático. Lembre-se disso. As empresas estão como um organismo vivo em constante evolução. E aí é o que é comum. Você ou criar mais setores na mesma hierarquia, no nível de diretoria, ou subdividir os setores abaixo. Então, se a gente for pensar no Instituto, olha, eu tenho o diretor-geral, o diretor de ensino, o coordenador geral de ensino, e abaixo dele eu tenho mais, do superior são 7, e dos técnicos mais 5. São 12 subdivisões. E aí, se criar mais um curso, vai para 13, mais um, 14, 15, assim vai adiante. Certo? E aí, o item 4 aqui, ali nós estávamos no 3, é a parte de produtos e serviços. Então, qual é o produto ou serviço que você vai colocar na sua empresa? Quais as principais características? Quais os benefícios que você vai ter que sejam o diferencial, praticamente? Por que ele é diferencial dos seus concorrentes? Porque fazer um produto que você já tem no mercado e sem nenhum diferencial não vai adiantar. E detalhe, vários produtos que entraram no mercado com diferenciais acabaram tomando conta do mercado. O exemplo clássico que todo mundo coloca, a Kodak e a Fujifilms tinham uma parceria perfeita, um fazia os filmes, outro fazia as máquinas de fotografia normais, certo? E o que aconteceu? Perderam o mercado, não quiseram ir para foto digital. A Canon tinha também, mas migrou rapidamente, certo?
E, por último, o golpe de misericórdia foi dado pelo Steve Jobs, com algo que aparentemente não era para ser uma câmera fotográfica, mas o celular. E aí atingiu não só a Kodak e a Fujifilms, que praticamente saíram do mercado, ainda tem alguns saudosos, etc e tal. Algumas coisas do tipo vintage. Por exemplo, a Polaroid voltou. E caiu no gosto da gurizada agora. Por quê? Porque ela revela a foto na hora. Não é? Então você vai lá, compra 10 poses, coloca na máquina, tira várias fotos com o celular, mas tem algumas, poxa, esse aqui eu quero registrar e quero ficar com uma fotinho ali guardada. Né? E, inclusive, a Sony, que era a maior produtora de câmeras. A Sony Vaio acabou se juntando, etc e tal, que fez o quê? Migrou para a área de tecnologia com os seus computadores e principalmente na área de filmes, que é o que sustenta ela hoje, a Sony Pictures. Por quê? Porque todo mundo tem um celular que tem uma resolução razoável, que você pode fazer fotos e filmes. Ah, mas eu quero guardar para deixar lá nos meus pais, nos meus avós, etc e tal. Eu mesmo mando imprimir algumas fotos para deixar de recordação, porque eu sei que no meio eletrônico é possível perder facilmente. Eu tive esse problema. As fotos da maternidade do meu filho mais novo eu acabei perdendo porque queimou o HD onde eu tinha baixado elas do celular e não tive tempo de fazer o backup. Foi naquela mesma semana. E aí se foram. Então eu aprendi. Não vou revelar todas, mas faço a impressão delas no final, né? Boto 4 por página, das principais fotos da família para ir guardando no álbum. Ah, o papel pode estragar? Pode estragar, mas é, vamos dizer assim, um backup do que nós temos. E é claro que a rede social também ajuda. Só que o que acontece com a rede social? Você sobe lá para o Facebook, para o Instagram, etc., fica lá. Só que a qualidade baixa, certo? Então, tem que ter diferencial. E esse diferencial pode levar a sua empresa a desbancar a outra. Todos os sistemas de táxi e tudo mais foram desbancados pelo Uber. É claro que o Uber não está mais sozinho no mercado. Aqui na nossa região já está operando o Carona VIP, em alguns lugares já tem o Garupa, que são concorrentes diretos do Uber locais. Então ele está usando alguma estrutura diferenciada para ter os contratos com os operadores e tudo mais. E a tendência mundial é essa. Vai ter veículo efetivamente quem estiver prestando serviço. Por quê? Porque as cidades estão cada vez mais cheias, o transporte é ruim, o coletivo, né? E tu tem problema de estacionamento. Então, olha só, se você fizer análise das grandes cidades, você ter o carro, pagar o imposto, pagar a gasolina, pagar o seguro, porque você tem risco de acidente, risco de roubo, e ainda arrumar um lugar para estacionar, Tem que pagar estacionamento. vai pagar estacionamento, etc e tal. Então, as grandes cidades, os jovens principalmente, aprenderam a usar o Uber e esses outros aplicativos que facilitam o deslocamento. Principalmente porque acontece, você normalmente vai de manhã para o trabalho e volta à noite. E mais uma coisa, tem uma festa, eu quero ir na festa. Poxa, se você vai na festa, você vai lá para se divertir, tomar e tal. Se você tomar qualquer coisa de álcool, você vai se incomodar se tiver que dirigir o carro. Não é? E assim, você está livre para fazer os seus deslocamentos. Às vezes você consegue uma carona com alguém, racha o Uber com os colegas. Então, e fica algo mais produtivo. Não é? Então, no caso, por exemplo, o meu filho estuda medicina na Federal, ele vai tudo de Uber
Por quê? Porque os hospitais não têm lugar para estacionar, né? Normalmente, em torno dos hospitais, as pequenas vagas que tem, elas são ocupadas pelos pacientes, né? E detalhe, como eles, pai, não tem horário para sair, né? Você tem horário para entrar, mas você só consegue sair quando chegam as outras pessoas e se os outros estudantes e se tiver no nível mais baixo a questão do atendimento. Se tiver muitas pessoas, então, por exemplo, os períodos da Covid e tem quando acontece acidentes, etc e tal, a equipe fica mais tempo dentro do hospital. Não tem jeito. Se o médico deu horário, você deixa o paciente como ele está. A ética médica não permite fazer isso. É crime, né? Negligência. Exato. Então, qual o seu público-alvo? Por que os clientes escolheriam o seu produto e serviço em vez do concorrente? Né? Qual a política de pesquisa e desenvolvimento do produto? Isso é muito importante. Né? Detalhe de como funciona ou como funcionará a cadeia de produção, como será feita a distribuição, o serviço de venda e de pós-venda, que é o acompanhamento, isso é muito importante. Em alguns casos, se for produto físico, até a logística reversa é importante. Por que a Coca-Cola tem incentivado aquelas garrafas PET serem retornáveis? Porque mundialmente ela já está sendo cobrada, a Europa já cobra isso, de você ter garrafas retornáveis. A Ambev, principalmente das cervejas, as long necks retornáveis. Então, todas são ações em prol do meio ambiente. Certo? Questão, se o produto é sazonal, né? Como assim é interessado? Não, se eu fosse fazer, por exemplo, uma fábrica de conservas de verduras, é sazonal, ela não é produzida o ano inteiro. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o estoque? Como é que eu vou fazer a distribuição? Não é? Então, como é que começa a fábrica de conservas? Começa com a produção, vende parte da produção in natura para o mercado, não é? Na época da safra, e vai fazendo a parte de ter a conserva em outros períodos. Então é comum que eles tenham lá assim, poxa, a safra do pepino é num período, a safra da beterraba é parecida, e você vai organizando para ter todo o período. E é muito comum que eles façam o seguinte, que a codorna é um bichinho que ele dá uma produção rápida, mas não dá o ano todo, eles organizem para que quando seria agora no inverno, eles tenham forte produção de ovos de codorna, para não parar a fábrica. Né? No nosso caso aí, que são soluções na área de tecnologia, é bom porque tecnologia funciona o ano todo e normalmente se exige que a tecnologia esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. Daí isso é importante, você está prevendo como fazer o atendimento. Claro que muitas vezes você usa o quê? Os assistentes virtuais para fazer esse atendimento. E isso ajuda, por quê? Porque você tira dúvidas do usuário no período que não tem nenhuma pessoa física lá, e quando a coisa complica mesmo, o próprio assistente virtual faz a chamada para uma pessoa real, para que possa tomar ações que o assistente virtual ou a inteligência artificial não conseguiu encontrar a solução junto ao usuário. Aqui, ó, inclua fotos, gráficos, diagramas, descrições detalhadas das características desse produto e serviço. Então, temos alguma equipe que queira falar do seu plano do Canvas, rapidamente aqui para nós? Então, venha, Felipe.
Vou te pedir que fique aqui próximo ao computador para gravar bem a sua voz. Bom dia. Eu dividi o meu canvas em duas cores, porque a minha empresa ela tem foco em duas coisas. Ela é tudo voltado para a área de 3D, mas o que está em amarelo é as maquetes 3D para a área de imobiliária e arquitetura, e os post-its que estão em rosa são para a área de impressão mesmo. Então, para o cliente chegar na empresa, querer imprimir um modelo ou pedir para a gente fazer um modelo, né? Então, resumidamente, Felipe, são dois segmentos de mercado Isso. que você colocou com o mesmo produto. Isso. A prestação de serviço. Então, as parcerias chaves da maquete 3D seriam os arquitetos individuais ou os escritórios de arquitetura, que me trariam os projetos, clientes, que fariam esse network. Para impressão 3D, indústrias, hospitais, consultórios odontológicos, os hospitais mais no segmento de prótese e odontológico também, né? A prótese 3D da boca do paciente. E também os escritórios de arquitetura. Às vezes ele quer imprimir o projeto para a pessoa ver fisicamente, dá para fazer também. Eu preciso de um fornecedor que me forneça esses materiais, como filamento, manutenção de máquina e tudo mais. As atividades-chave são a criação de maquete, que ela é toda feita no computador, e também a impressão, né? O valor, eu não sabia muito bem o que colocar, Fábio, como valor, porque cada maquete é única, né? Então eu coloquei mais ou menos ali, um projeto de 40 horas, eu coloquei mais ou menos uma média, seriam uns R$1.600. Hoje eles estão cobrando em torno de 3.500 a 4.000 por maquete, né? Aí às vezes é uma maquete um pouco mais complicada, por exemplo, num shopping, de uma loja maior, daí o valor é mais alto, né? E o valor da impressão ela é medida em gramas. Porém, se você chegar na loja querendo imprimir algumas gramas, por exemplo, um projeto de 6, eles não vão deixar. Eles têm uma gramometria mínima, né? Então eu coloquei ali no mínimo de 10 gramas. Claro que não por objetos. Tu pode imprimir mais objetos, né? Mas uma grama mínima ali de 10 gramas. E o valor da grama, eu fiz as contas de mais ou menos o quilo a 115, 130 reais, sai 0,15 o grama, né, de custo. Aí tem mais luz, energia, o aluguel, então eu coloquei a grama a um preço de 3 reais. E acho que posso falar um pouco de fluxo de receita, né? Isso, qual é a previsão de receita? Então, a previsão de receita é os projetos, né? Se vir projeto bom. Isso. Então, uma das coisas que eu recomendaria você ir pensando é o seguinte, a parte de como nós vamos divulgar, as estratégias que você vai utilizar. Uma sugestão, já que é na parte de arquitetura e engenharia, fazer parcerias direto com o CREA local, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para que o teu trabalho fique sendo conhecido para o engenheiro e para o arquiteto, né? Isso, por exemplo, vamos pensar, a pessoa quer fazer uma casa e ela está a fim de ver como é que a casa vai ficar. Esse é o não diferencial do prédio, né? projeto, né? Daria para fazer e você só instruir para que ele fizesse em duas partes. Porque normalmente o que você quer? Você quer tirar o telhado e olhar dentro da casa. O outro ramo seria o quê? O ramo da parte de arquitetura de interiores. Né? Então, eu vou fazer um 3D de uma sala específica. Como é que ficaria o sofá? Como é que ficaria as coisas? Você poderia fazer as pecinhas soltas para que ela movimentasse. As empresas consolidadas hoje no mercado de maquete 3D, elas fazem inclusive parcerias com
lojas de móveis planejados, móveis... Exato. Porque daí elas colocam dentro do projeto os móveis da tal empresa. E aí ela ganha um pouco de marketing em cima disso, né? Esse é o diferencial, na verdade, da maquete 3D. É tu poder ver e mexer nela em tempo real, né? Então tu joga a mesa para um lugar que tu achou melhor, que tu não gostou, ou tu faz uma divisão no lugar que não tinha. Então esse é o diferencial. E o diferencial da impressão 3D é que algumas soluções, por exemplo, uma empresa de manufatura, ela precisa de uma peça que hoje ela não encontra no mercado. E aí ela vai na nossa empresa, a gente modela a peça e aí imprime e para ela acaba sendo uma solução válida, né? E às vezes até mais barata. O outro nicho de mercado são o quê? Os personagens de As filmes, action figures, né? e de desenhos animados. Sim, é onde, um mercado bem forte. Né, você quer realizar. Então, o Star Trumps, né, aquele bonequinho, ele é um dos, o Yoda, né, que são do Jornada nas Estrelas, eles são muito comuns a impressão para pessoas aficionadas. Então, aqui no Instituto, a pessoa que mais entende deste assunto e que é fã de carteirinha é o professor Christian. Né? Ele tem na mesa e nos armários do escritório dele aqui dentro do Instituto, vários deles. Então, tá lá para quem quiser dar uma olhada. Tem alguns que ele compra na internet e tem alguns que ele manda fazer, porque ele não encontra do jeito que ele quer, o tamanho das dimensões que ele precisa, e ele faz os acabamentos. Então, isso também é algo legal, onde você poderia também divulgar junto às escolas. Inclusive trabalhos de ciência e tudo mais, que você é uma prestação de serviço extra. Talvez no futuro você ainda tenha que pensar, olha, eu vou contratar freelancers para desenvolver esse tipo de desenho. Principalmente nas Olimpíadas de Robótica e tudo mais. Né? Porque a Lego tem uma quantidade X de peças, mas eu já vi equipes de disputas de robótica da Lego que mandam fazer peças específicas para fazer o acabamento que você precisa, principalmente a parte de cobertura, por assim. Eu vi bastante no uso de jogos de tabuleiro também. Para poder criar os protótipos, eles fazem impressão 3D por exemplo, do personagem do jogo de protótipo. E hoje, eu coloquei no fluxo de receita que o que está sendo vendido é muito raro tu chegar em algum lugar para imprimir e eles cobrarem o preço da grama. Eles cobram o preço do valor final. E normalmente esse valor final, por exemplo, uma action figure, chega a 250, 300, 400 reais. Exato. Isso é essa mesma regra da grama mínima ou do tipo. Aqui, por exemplo, nós temos a impressão de fotos, a impressão de adesivos, principalmente. Por exemplo, a Recopi, se você encher a página ou não encher a página, ela vai cobrar o mesmo preço, tá? A página. E a impressão de adesivos é no mínimo 40 centímetros. Por quê? Porque é o mínimo para rodar na impressora. Então, o que acontece? Você quer, eu quero imprimir só um adesivinho pequeno. Aí ele que tá, você quer replicar ele várias vezes? Você quer colocar mais alguma coisa? Eles já te dizem, porque senão você vai ganhar um pedação de adesivo em branco, né? Que não vai servir para nada. Você vai fazer adesivar caderno para ficar ali branco. Então o pessoal tem procurado fazer o melhor aproveitamento possível do material. Então, parabéns, Felipe. Vamos encerrar a nossa oficina de hoje. Na próxima oficina nós continuaremos.